a gente vai para literalmente o final. Qual é o final desse processo todo de estágio de vocês? O relatório de estágio, que é um relatório individual. Se a gente falou aqui sobre o projeto social, que é um coletivo da turma, a gente vai agora para o relatório final, e quem vai nos falar sobre o relatório final é justamente o professor Léo, que está conosco aqui, tá? E eu vou passar a bola para o Léo. Saudações, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de relatórios de estágio, tá certo? Então, nosso objetivo é falar rapidinho sobre essas questões para que a gente não possa perder muito tempo, tá? Uma primeira observação que eu gostaria de falar para vocês, antes da gente desenvolver a questão do relatório de estágio, é aquilo que está na próxima fatia, no próximo slide. Você pode passar, por favor, Bruno? Não sei se você está me escutando. Ok? Por favor. Bruno, você pode colocar em tela cheia para mim, por favor? Ok, gente, nós temos 4 notas, tá certo? E dessas 4 notas, a última delas é relatório individual escrito de estágio, tá certo? A primeira nota é dada para vocês a partir de 50% de carga horária efetivada de vocês. A segunda nota é 100% de carga horária. Quem é que dá essas 2 primeiras notas, tá certo? É o supervisor da empresa em que vocês estão estagiando, na companhia do orientador de estágio, tá certo? A terceira nota é a nota do projeto social que os colegas estavam comentando aqui, tá certo? Então, nós temos essas 3 notas iniciais, tá? Que é um ponto que eu acho que é importante que a gente reforce aqui. Essas 3 primeiras notas, tá certo? Vêm complementadas a uma 4ª nota, que é a nota do projeto, do relatório individual de estágio escrito, tá certo? Por isso que eu coloquei vermelhinho aí para vocês, tá certo? Que é a parte que corresponde à minha fala aqui. No entanto, são quatro notas que estão à disposição de vocês, então vocês têm que preencher essas etapas. As 2 primeiras notas, como eu já disse, tem a ver com a visita, com a participação de vocês no campo de estágio. 50% de carga horária, primeira nota. 100% de carga horária, segunda nota. Fechou, faz o projeto social, tem uma terceira nota. 4ª nota, relatório individual de estágio. As 2 últimas notas, tá certo? Que é a nota do projeto social e a nota do relatório individual de estágio, estão indexadas. Elas é como se fossem 2 notas, mas na verdade é uma nota só. Elas são notas que são somadas e quando somadas tem um resultado único, tá certo? Então, vamos deixar bem claro esse ponto. Por quê? Porque se você faz um projeto social e não entrega o relatório, você fica sem a nota, porque o sistema não libera para que a gente possa colocar a sua nota. O contrário é igual, tá certo? Você vai ter que, se você fizer o relatório individual de estágio e não participar do projeto social, igualmente, você vai ficar sem nota no sistema. Então, o que é que nós temos? No nosso sistema, nós temos 3 notas disponíveis para vocês. A terceira nota é dividida em 2, tá certo? Projeto social e relatório individual de estágio. Agora a gente vai falar rapidinho aqui do relatório individual de estágio, tá certo? Pode passar, por favor, querido Bruno. Obrigado por me ajudar aqui. Tá, o relatório individual de estágio escrito, tá? É um documento de texto por meio do qual o discente deve fazer o relato integral a respeito de suas experiências particulares no estágio e no projeto social, tá certo? Você terminou seu estágio, terminou o projeto social, você vai fazer esse relatório individual de estágio. O projeto social, ele é uma prática, mas também além de ser uma prática de campo, você vai ter que escrever, não é? Como o professor Sávio estava comentando. Além de escrever esse projeto social coletivo, você também tem que escrever o seu relatório individual de estágio, tá certo? Então, esse é um outro tipo de texto escrito que tem a ver com com suas experiências particulares no seu estágio, tá certo? E aí, esse relatório individual de estágio envolve a produção de texto e a disponibilização de fotos com experiência de campo vivenciada, tá certo? Então, é bom sempre que você estiver na empresa, registrar algumas fotos suas, tá certo? Para você guardar, para elaborar o seu relatório individual de estágio, porque ele comprova, certo? Aquilo que você está escrevendo no seu relatório individual, tá certo? Por favor, Bruno, pode seguir, tá?
Se eu estiver falando muito rápido, por favor, vocês podem deixar as questões que a gente responde em seguida, tá certo? O relatório individual de estágio está, então, caracterizado por alguns tópicos que devem estar ser levados em consideração pelos discentes. Por favor, Bruno. O primeiro desses tópicos é o preenchimento dos dados da escola, da empresa, a quantidade de horas disponibilizadas para você que você fez o estágio, né? E aí você tem esses documentos aí à disposição. Pode passar, por favor, Bruno. Esses primeiros dados à disposição. O segundo momento é a introdução, tá certo? A introdução nada mais é do que uma definição do que foi a experiência de estágio para você, quais foram os seus objetivos quando você fez o seu estágio, tá certo? E logo em seguida, você vai colocar também um pouco da tua experiência particular naquela empresa, ao falar de detalhes daquela empresa, tá certo? Isso é de uma maneira bem rápida e curta, né? Na segunda etapa que você vai desdobrar tudo isso, tá certo? Por favor, pode passar, Bruno. Ok. Nesta etapa, a etapa das atividades desenvolvidas, tá certo? O que você vai fazer aí? Você vai aprofundar os temas que você tratou no seu relatório, na introdução do seu relatório individual de estágio, tá certo? E aí é interessante você tomar como baliza 3 perguntas que estão aí disponíveis. Vamos dar uma lida rápida aqui, para que vocês possam memorizando alguns detalhes, tá certo? As atividades desenvolvidas correspondem ao tópico que deve conter maiores detalhes de suas experiências de estágio a partir de relatos textuais e registros com imagens anexadas, tá certo? Vai escrevendo e vai colocando as imagens. Essa é a principal parte do seu relatório individual. Neste tópico é fundamental que o discente aborde, tá certo, em um único texto, as seguintes questões. Aí eu coloco 3 questões. O que foi feito durante o estágio, tá certo? De que forma as atividades foram realizadas, tá? Quais as contribuições que o discente deu para a empresa através de suas ações de campo? Essas 3 perguntas não devem ser respondidas na forma de tópico, elas devem ser respondidas na forma de texto corrido, tá certo? E aí a gente vai aprofundar tudo isso ao longo da passagem do tempo, tá certo? Dessa experiência de estágio de vocês. Por favor, pode passar. Tá. Aí a conclusão é nada mais do que o resumo, tá certo? De tudo que você abordou nos tópicos anteriores, mas com o seguinte detalhe. O detalhe é o seguinte: a importância do estágio para a sua vida pessoal e profissional. Você vai fechar a sua conclusão reforçando este duplo elemento, sua vida pessoal e sua vida profissional. Devem estar complementadas nesse processo, tá certo? E aí eu posso disponibilizar esse material para vocês posteriormente. Por favor. Tá, o modelo de relatório individual de estágio será disponibilizado para todos os discentes, os orientadores de estágio prestarão maiores esclarecimentos durante o período de feitura do próprio relatório, né? Ok? Então, aí tem os modelos que eu separei, eu não sei se haverá tempo, mas a gente pode disponibilizar posteriormente para vocês como parâmetro, tá certo? Dessa experiência de escrita, tá? Obrigado, Bruno. O teu áudio. Temos tempo sim, se quiser mostrar, fica à vontade, tá? Joia. Coloca para a gente, Bruno, aquele segundo documento que eu te mandei, por favor. Eu posso colocar aqui também, mas tranquilo. Posso compartilhar aqui? Vou compartilhar. Tá aqui, vamos lá. Esse aqui, tá certo, gente? O modelo de relatório de estágio, tá? Aqui você tem um cabeçalhozinho, tem o nome, coloca o nome completo, curso, a série, escola, né? Concedente de estágio, que concedente é a mesma coisa da empresa responsável. Você vai registrar isso aqui, tá bom? Logo em seguida, você vai colocar os dados do estágio. A área de estágio, no caso, seu curso, a data de início e a data de término, né? Você vai ter à sua disposição aí a duração, né, específica do seu estágio, tá certo? E o nome do seu orientador, tá bom? A data de início você tem que não esquecer de registrar, a data de término também, tá ok? Duração de horas é o total do seu estágio. No caso do curso de multi de PAV, como foi dito, 250 horas. No caso dos outros cursos, outra numeração será necessária, não é? Aí nós temos a introdução, tá certo? Isso aqui é parte do texto de um aluno que eu tive, né, que nós tivemos, eu e Vivian, que é Lucas, o nome dele. Ele estagiou numa empresa de publicidade chamada Advance, e aí ele coloca uma pequena introdução, né, fala mais ou menos daqueles primeiros tópicos que nós colocamos, tá bom?
E aí ele fala o que é o estágio para ele, o que ele espera do estágio e quais são as características da empresa que ele teve, tá? Que é dele, né, em que ele trabalha. No caso, foi a Advance Comunicação, como vocês podem ver aqui, tá certo? Aí, logo em seguida, povo, você tem exatamente aquele segundo tópico das atividades desenvolvidas, onde você vai aprofundar, tá certo? Aquilo que você já tinha iniciado na introdução, e logo em seguida, no desenvolvimento do texto, tá certo? Você vai colocando as fotos, tá certo? Você vai falando desde a sua experiência de como é que foi a entrevista, o que é que você fez dentro do processo de estágio, tá certo? Com quem você se relacionou, quais as dificuldades, quais os seus materiais de trabalho, você estagiou usando um software, estagiou utilizando um tipo específico de equipamento, isso vai ficar a critério da sua experiência específica de estágio, você vai relatar tudo isso aqui direitinho, tá certo? Então, são 3 elementos importantes que você tem que ter aqui, tá? Primeiro, o local em que você estagiou e quais as suas atividades específicas, quais os equipamentos com os quais você trabalhou, certo? Se foi um computador, se foi um equipamento outro, né? Dependendo do curso, tá certo? E quais as dificuldades e quais as relações que você desenvolveu na empresa. Tem esse aspecto humano que você tem que colocar aqui no seu projeto, no seu relatório individual de estágio, tá certo? Aí o Lucas, né, ele vai colocando os dias aqui, e aí logo em seguida, eu não coloquei fotos, né, porque eu não tive tempo de falar com ele, então não quis, tinha que pedir autorização, enfim. Aí você vai colocar o espaço para foto para reforçar. É interessante colocar uma pequena legenda, tá certo, do seu material, que fica legal, tá bom? Essa legenda, ela especifica qual é a natureza da foto, aonde essa foto foi tirada, com quem, quais os elementos que estão, as pessoas que estão envolvidas, quais os elementos materiais que estão colocados aí para vocês, tá certo? No estágio que foi importante para vocês, tá certo? E aí, mais algumas etapas são colocadas aqui pelo Lucas. No caso, o Lucas foi um aluno que trabalhou num setor específico, depois ele migrou para outro, foi o setor de edição de áudio e vídeo, né? Ele relata a insatisfação que ele tinha em um setor e depois foi para outro, e aí, porque o horizonte dele maior era trabalhar com edição de áudio e vídeo mesmo, não é? E aí, aí ele já coloca outras fotos falando dessa nova experiência, essas alterações que acontecem dentro da empresa. É comum existir essas mudanças. No entanto, essas mudanças só podem acontecer, você mudar de setor, quando você conversa com o orientador e conversa com o supervisor, para que assim fique melhor a compreensão do processo, tá certo? O alinhamento da comunicação é fundamental, comunicação é muito importante, tá certo? E aí, essa parte de atividades finais tem imagens e textos, como vocês podem observar. Legendinha, fotos, né, como exemplos, e assim por diante. Aí vai passando, ele vai colocando também, no final das atividades desenvolvidas, a sua experiência com o projeto social. E aí ele coloca aqui a experiência na APAE, né, porque na época dele ele fez o projeto social na APAE, aquilo que foi importante para ele no desenvolvimento do projeto coletivo social, ele trouxe para dentro do seu relatório individual de estágio e finalizou a sua exposição, o seu desenvolvimento maior. E, ao fim, ele arremata com mais uma foto, tá certo? E coloca a conclusão, tá? Coloca a conclusão e finaliza o seu relatório, tá certo? Então, o modelo é bem simples, é um esqueleto comum, essa grade aqui, que tem uma grade de organização de elementos, vai ser repassada para vocês, os professores vão aprofundar, não se preocupem, né? Vocês vão ter tempo de desenvolver isso com mais calma, tá certo? Então, é isso. Aí, no finalzinho, você coloca a data, tá certo? Em que você fez, e que você assina o seu relatório. Logo após você terminar o seu relatório, você vai ter que imprimir e assinar, tá certo, gente? Depois vai ter que ser escaneado, vai ser digitalizado esse documento lá na impressora da escola e você vai colocar dentro do sistema, dentro do SISI. Tem uma seção específica lá para você fazer o upload do seu material. E aí é isso que libera a sua nota de projeto social e de relatório individual de estágio, tá certo? Por quê? Assim que você coloca no sistema, o sistema interpreta que você está habilitado a ter sua nota. Se você não imprimir o seu relatório, assinar, digitalizar, tá certo?
a nota não será liberada para você. Então, essa etapa aqui, que é geralmente uma etapa que muita gente esquece, ela é fundamental para que vocês possam ficar atentos, né? Fiquem atentos, porque sem isso você não tem nem a sua nota do projeto social, nem a nota do relatório individual de estágio. Eu falei muito rápido, espero ter sido claro, tá certo? Passo a bola para o Bruno e aí a gente vai dialogando sobre dúvidas que venham, que apareceram, estão aparecendo agora. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Leozinho. Muito grato, tá? Não foi rápido, não, foi tranquilo.